que a gente tem aí a informação sobre estupro e o Diogo é que vai trazer para nós aqui ao vivo no Voz do Litoral, né, meu querido? Pois é, Tony, uma situação que chama a atenção aqui no litoral do Paraná, mais um caso de estupro de vulnerável agora na cidade de Antonina. A informação que nós temos, né, Tony, deste caso, é de que a polícia militar atendeu, então, esta situação de estupro de vulnerável. O que aconteceu? A mãe da criança, de apenas 5 anos, acionou, então, as equipes da polícia militar para prestarem atendimento na residência. Lá, ela relatou, então, aos policiais que a sua filha, de apenas 5 anos, começou a reclamar de fortes dores nas partes genitais. E aí, ela, desconfiada do que aconteceu, acabou pegando o aparelho celular de um adolescente, então, de 15 anos, e ele filmou o ato sexual, né? Estava ali em fotos e registros no seu aparelho celular deste ato. E ela chamou, então, a polícia militar. Este jovem foi apreendido e é encaminhado para a delegacia da Polícia Civil da cidade de Antonina. O que ela relatou a esses policiais militares, né, ali durante o atendimento da ocorrência. Este rapaz, esse jovem, esse adolescente de 15 anos, ele é filho do seu ex-companheiro. Ela teve uma relação com um homem, então, por 2 anos, né? E este homem acabou indo embora, ele acabou deixando este jovem para trás. E para não deixar ele na rua, ela acabou acolhendo, então, este jovem de apenas 15 anos. E aí ele cometeu, então, este ato contra esta criança. O Conselho Tutelar da cidade de Antonina também foi acionado e eles foram encaminhados, então, para a delegacia da Polícia Civil para dar prosseguimento nesta ocorrência. Detalhes, Tony, deste caso, né, só para a gente esclarecer isso à população de Paranaguá, nome de bairro, rua, localidade, a gente não passa, até mesmo para preservar, então, a identidade desta criança. Haja vista que essas situações, né, Tony, acontecem em cidades pequenas, né, ou locais pequenos, bairros onde é fácil identificar a vítima. Então, para proteger, então, esta criança, nós não damos muitos detalhes em relação a bairro, localidade, o que aconteceu, mas o fato é registrado, então, em boletim de ocorrência e nós estamos trazendo mais uma situação de brutalidade, violência contra a criança aqui no litoral do Paraná. Tony. E para preservar também o próprio infrator. A gente mora num país que pouco pode falar. Nós não somos Estados Unidos aqui, que o menor aprontou, ele é tratado igual o adulto, não tem moleza. Mas aqui a gente precisa ter muito cuidado, né, Diogo, em qualquer tipo de divulgação, e num caso como desses aí, também principalmente até para preservar a criança. Mas aí eu vejo que muitas vezes, quando acontece esse tipo de coisa, muitas vezes as pessoas falam assim, eu escuto, leio, mas pô, foi se envolver com quem essa mulher, não sei o que. Quer dizer, a pergunta que eu faço, a pessoa que se separou, ela não pode ter a oportunidade de ter um novo relacionamento? É óbvio que sim. Agora, você vai imaginar lá na frente o que vai acontecer, como aconteceu agora, inclusive envolvendo um menino. São 2 crianças, na verdade, envolvidas, né? Um de 5 anos e outro de 15 anos. Então, também seria covardia dizer assim, mas a mulher é culpada porque ela não viu isso, com quem que ela estava se envolvendo. Nem ela e nem ninguém conseguiria imaginar um desfecho desse, inclusive depois que terminou o relacionamento. A gente lamenta profundamente pela criança que foi abusada, né? E aí, do outro lado tem que aguardar para ver de que maneira pode ser feita, qual é o tipo de punição, se é que vai ter para esse menino de 15 anos, né, Diogo? Tony, e essa não é a primeira vez ou a primeira notícia que nós trazemos, né, aqui na televisão, aqui na TV, em relação a esse tipo de caso, né, e é muito importante os pais responsáveis, até mesmo agora que já voltou a questão das aulas, né, principalmente nas escolas municipais, que trabalham principalmente com as crianças, de observar essas crianças e atender, né, assim que ela chama, para poder repassar isso, né, para órgãos competentes, como é o Conselho Tutelar, também em caso da Polícia Militar, porque é um pedido de socorro
socorro da criança, que muitas vezes é silencioso, né, Tony? Então, pela experiência que nós já temos aqui de trabalhar com comunicação, a gente faz esse alerta também, né? Então, principalmente agora, as crianças de todo o litoral do Paraná que tem ali alguma dor, que os pais, os responsáveis conversem com essa criança para que esses casos, né, Tony, eles acabem aqui no litoral do Paraná. Este caso agora da cidade de Antonina, registrado então nesta quinta-feira em relação a essa criança, um adolescente de 15 anos, uma criança, uma menina de 5 anos, né, ali toda essa situação envolvendo ali a mãe da criança, né, tem ali o seu ex-enteado que acabou então cometendo esse caso e ela, para não deixar ele na rua, acolheu ele na sua casa e ele acabou ainda cometendo, né, essa atrocidade aqui no litoral do Paraná. Então, vamos cada vez mais ouvir as nossas crianças e torcer, né, Tony, que esse tipo de crime ele não seja mais praticado aqui na nossa região, principalmente no litoral do Paraná. Exatamente. Até porque, às vezes, o pedido de socorro da criança é comportamental. Que, às vezes, a própria criança ela não vai conseguir identificar até que ponto isso ele está cometendo um crime. Não tem como ela identificar 5 anos de idade, né? Então, ela pode ser ludibriada, ela pode ser iludida, a criança, mas queira ou não, ela muda de comportamento. E aí é uma responsabilidade da mãe e, claro, os professores vão observar isso também, que a criança está com um comportamento diferente. Às vezes, eu falo isso porque eu ouço também, ouvindo profissionais, psicólogos, a criança fica mais contida, ela muda completamente, aí o pai, a mãe, o professor pode ajudar de saber procurar o que está acontecendo que essa criança mudou. Muitas vezes é isso daí, viu, Diogo? Principalmente aquelas crianças, né, que correm, pulam, gritam, que é coisa de criança, né, Tony? Fazer aquela bagunça e, de repente, do nada, aquela criança começa a ficar estranha, já não quer mais conversar com ninguém, fica quietinha. É bom ficar atento, então, a esses sinais, né? A gente que faz a cobertura, principalmente do setor policial, conversa muito com os delegados, né? Eu sempre cito aqui a doutora Sâmia Kozer, que nesses casos em que acontecem, onde crianças são abusadas sexualmente, ela sempre fala que o abusador sempre está muito perto da criança, é sempre aquela pessoa que está ali junto, então é sempre entender essa questão comportamental da criança, que você falou muito bem, Tony, e principalmente atender então esse pedido das crianças, né? E claro, a gente vai seguir acompanhando esse caso, né? O desenrolar dessa situação desse jovem de 15 anos, esse adolescente de 15 anos que foi apreendido após cometer esse ato lá na cidade de Antonina. Tony. Muito obrigado, Diogo. Vamos acompanhar bem de perto esse caso. Mais um caso aqui no litoral do Paraná. Obrigado, querido. Olha aqui, ó. Hoje é sexta-feira.